Bem-vindo ao Casa Brasil de novo. Olha que gostoso, hoje eu estou numa companhia, eu não o conhecia pessoalmente, estou conhecendo agora também, junto com vocês, o Glauco Gumerato, que é uma figura bastante já conhecida em Jundiaí, seja pelo meio acadêmico, pela sua atividade profissional. Vamos te apresentar um pouquinho, Glauco? Vamos lá. Então você se apresente ao público, qual é a sua profissão, qual é a sua especialidade, daqui a pouco eu explico por que você está aqui. Tá joia, Dionísio. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, agradeço a recepção. Muito bem-vindo. Eu sou aqui de Jundiaí, sou jundiaiense, eu tive a oportunidade de estudar a faculdade em São Paulo, eu fiz faculdade de Direito em São Paulo, na FMU. No final do quarto ano, meu pai, que era advogado também, ele falece, aí eu vim para Jundiaí, fiz um mês, do último mês do quarto ano e o quinto ano inteiro aqui, na minha gloriosa Faculdade de Direito Padre Anchieta de Jundiaí, a FADIPA. Eu sou professor hoje lá. Novamente, retornei para casa. Lugar que eu adoro, é a minha alma mater, como eu sempre falo. E daí eu tive a oportunidade de estudar mestrado na PUC de São Paulo. Algumas coincidências da vida, eu tive a oportunidade de ir para a Argentina e fiz módulos de mestrado e doutorado na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. É uma importantíssima universidade pública de lá, sempre na área do direito processual. Direito processual, para que os amigos entendam, é o ramo do direito que estuda as regras de funcionamento das causas perante o Poder Judiciário. Vamos lembrar que a atividade do advogado não se resume apenas em postular, recorrer ou defender as pessoas, ou as empresas, enfim, no Poder Judiciário, mas uma atuação importante nossa se faz perante o Poder Judiciário. E é nessa área aí que eu fui devagarzinho estudando e buscando a minha especialização e que eu atuo hoje profissionalmente também como advogado. Você hoje está na ABD Pro, não é isso? A ABD Pro, que é como responsável pelas relações internacionais. Exatamente. Da ABD Pro. A ABD Pro é uma associação, uma agremiação que reúne juristas brasileiros, né, do direito processual e do direito em geral. É uma associação que tem por vocação estudar e compreender e difundir as ideias em torno do direito processual, sempre vinculadas com as garantias estabelecidas na Constituição da República, dentro daquilo que a gente chama de garantismo processual, que é uma forma de atuar essas questões perante o Poder Judiciário, sem que haja, como hoje, atualmente, lamentavelmente há, e há em excesso, em demasia, um agigantamento da figura das autoridades físicas que exercem o poder pelo Poder Judiciário e que, muitas vezes, acabam, ao invés de garantir aquelas regras que nos são postas na Constituição a favor de cada um de nós, acabam muitas vezes suprimindo essas garantias e fazendo um julgamento que é um julgamento que acaba passando um pouco à margem da legalidade e da juridicidade que se precisa levar a sério. Então a ABD Pro, Associação Brasileira de Direito Processual, tem esse compromisso. Inclusive faz parte de seus fins estatutários. Eu, desde seu início, a associação é relativamente recente, é de março de 2016. Desde o seu início eu sou da primeira gestão e agora na segunda gestão. Eu sou diretor de Relações Internacionais, até por conta dessa experiência que eu tive fora no Brasil, né? Na Universidade Nacional de Rosário, daí me viabilizou conhecer professores e juristas da nossa área, né? Os processualistas de várias universidades da América Latina toda. Agora mesmo, em agosto, eu estarei participando do Congresso Internacional do Instituto Pan-Americano de Direito Processual no Panamá. E aí, por conta desses vínculos, dessas relações, a gente vai... É uma representatividade importante, não é? Agora, você tocou num assunto, Glauco, não é por isso que o Glauco está aqui. Você vai saber, tem a ver com o feriado aí da padroeira, né? A história dele, mas a gente conta já já. Estou aproveitando o Glauco por essa experiência que ele tem na área do direito e você tocou num ponto que é o que eu queria só rapidamente dar essa passada aqui, para no segundo bloco a gente falar daquela historinha dos seus tios, que é o porquê você até veio conversar com a gente. Mas quando você fala que a pessoa física às vezes está se sobrepondo à pessoa da Constituição, porque ela é uma pessoa que determina coisas... A pessoa física exercente do poder judiciário. Então, na sua opinião, quem está exercendo esse poder está ultrapassando limites. Exato. E desde quando você acha que isso tem se agravado no Brasil? E a gente percebe isso, é só ligar no Jornal Nacional à noite, sentar no seu sofá, como qualquer família brasileira faz isso, né?
e ficar em dúvida, falar assim, e agora? Será que isso está certo, está errado? Está se cumprindo a Constituição ou ele tem o direito de legislar desta forma? Eu acho que isso é uma confusão hoje na cabeça do povo brasileiro. Sim. De quando para cá isso tem se agravado e qual a consequência disso? Dionísio, sua pergunta ela demanda uma resposta muito complexa, então eu vou tentar muito simples. Nosso sintetizar tempo é curtinho, ao máximo. Exato. Na verdade, isso é um fenômeno que não é apenas brasileiro, é um fenômeno latino-americano e europeu continental também, que ele se desenvolve principalmente após a queda do Império Austro-Húngaro, porque é aí que surge esse modelo de processo e de fortalecimento das autoridades judiciais. Entendi. Então ele é um fenômeno que não é recente, não é só nosso. Ele já tem mais de 100 anos, onde a legislação, por algumas questões ideológicas, acabou apostando num juiz ultrapoderoso, cheio de poderes, como se esse juiz tivesse um passaporte constitucional, um cheque em branco dado pela Constituição para justiçar as causas conforme a sua visão de mundo e não exercer, que é muito mais modesta a função dele, que é exercer o seu papel constitucional, mas dentro das regras do jogo, da Constituição e do ordenamento infraconstitucional. Isso hoje é muito agravado, existem causas, né, os porquês disso. Muitas vezes até a gente acaba aprendendo isso nas faculdades de Direito, que realmente está certo, o juiz tem que operar de modo a fazer justiça, mas na verdade ele não é para fazer justiça. A gente fala justiça para você é uma coisa, justiça para mim é outra. Sim, ela fica para subjetiva eles, dessa outra forma. Coisa, exatamente. Justiça é uma ideia, é um sentimento. Agora, eu não posso julgar sobre a vida das pessoas, ainda mais a autoridade judicial tem que julgar com base em regras pré-estabelecidas pela Constituição, com base naquilo que eu acho melhor ou pior, mais feio, mais bonito, ou com meus certo valores ou errado. pessoais, de credo, de crença, seja lá o que for. Exato, com preconceito, muitas vezes. Tivemos uma decisão recente que está sendo veiculada na mídia, de uma decisão no Rio de Janeiro, onde o juiz tira... Pelo menos está sendo veiculado dessa forma. Eu não conheço o processo e tampouco conheço a sentença, deixo bem claro. Mas o juiz, então, ele tira a filha de uma mãe que morava no Rio de Janeiro e manda entregar a filha para o pai, em Joinville, lá em Santa Catarina, porque ele diz que o Rio de Janeiro é uma cidade perigosa. Acabei de ver isso ontem. E os fundamentos da decisão dele são fundamentos que revelam um preconceito sobre coisas da vida absolutamente não jurídicos. Né? Sim. Então, é isso que realmente se agravou. Está se agravando muito. As consequências disso... Se eu te pedisse uma data de quando para cá, é de 100 anos para cá ou é de alguns anos para cá que isso tem? Ou no último ano para cá? Não, isso aqui nos últimos anos aqui no Brasil, isso está de forma flagrante. Uma coisa que às vezes dá preocupação em ser cidadão. Porque você fala, poxa vida, se eu sou cidadão e se eu tenho uma Constituição que me dá liberdade, que me garante certas questões, e ainda assim aqueles que nos julgam não estão respeitando isso, eu não sei onde eu vou parar. De quem, né? Não vamos, exatamente. Vamos deixar essa pergunta e dar um intervalinho. Vamos lá. E a gente volta já com você, porque esse papo tá bom, né? Eu sabia que não ia dar um bloco, eu já tinha essa ideia. E no final a gente vai contar a historinha ainda relacionada a esse feriado que você vai entender da família do Glauco, mas a gente volta já, não sai daí não. Bom, pessoal, a gente volta com esse papo com o Glauco Gumerato, acertei o Gumerato, descendente de italianos, em Jundiaí há tantos anos, com a sua família aqui. Nós já vamos contar uma historinha, mas eu só vou encerrar o papo do primeiro bloco, que é o excesso de poder do poder judiciário, né? Quer dizer, não é que ele tem excesso de poder, tem sido exercido de uma forma pouco cautelosa e talvez fora do que se espera do poder judiciário. Exato. Eu vou colocar você numa fria agora, se me permite. Lá, vamos lá. O ministro Moro, ele se encaixa nisso, na sua opinião? Na minha opinião, o ministro Moro é uma das representações nossa da atualidade deste mau uso do poder jurisdicional, do poder exercido pelos exercentes do poder judiciário. Isso não é segredo para ninguém, eu já me manifestei nesse sentido em palestras, em escritos, já me manifestei no nosso JJ tentando explicar. Evidentemente que não é uma crítica à pessoa dele, que eu sequer conheço. É um método. A minha crítica é um método que ele se utiliza, que lamentavelmente é um método que não é só dele. Ele não se apropriou desse método para fazer justiça como ele acha que ela deve ser feita pela sua cabeça.
ele se apropria de um método que é um método que infelizmente existe nas mais diversas instâncias do Poder Judiciário, de resolver os problemas muitas vezes a partir da macrocósmica visão de mundo que aquela autoridade exercente do Poder Judicial tem. E não é assim. Isso a gente aprende na faculdade, nós temos garantias constitucionais, nós temos uma Constituição por sobre a nossa cabeça que impõe os marcos até onde nós podemos ou não ir. Porque se isso não for respeitado, a gente não fica há em mais dúvida o que em fazer. que país a gente vive. Exato. Então, e quem vai me defender quando eu precisar. Exatamente. Não, e detalhe, às vezes, por mais argumentos defensivos que tenha, esses argumentos eles só podem ser bem operados e manejados se as autoridades que nos acusam, não apenas que nos julgam, mas as que nos acusam e as que nos julgam, respeitarem o compromisso constitucional que cada um de seus respectivos papéis tem. E isso, lamentavelmente, às vezes, não tem, evidente que tem, não tem, acho que talvez a maioria até haja, mas, infelizmente, o que nós tem temos... a público é que não tem Exatamente. ocorrido, né? E Então, isso é perigoso porque isso é uma informação nacional, né, professor? É perigosíssimo. Porque a gente tem lá no noticiário de TV coisas que colocam em dúvida a forma que nós estamos sendo tratados pelo Poder Judiciário e até onde vai esse poder. Agora, quando isso vem a público, em rede nacional, em horário de jornal nacional, causa uma insegurança, eu acho, nacional muito grande. Embora uma parcela concorde que vale tudo, existe uma grande parcela, inclusive de intelectuais como o senhor, por isso eu fiz questão que o professor colocasse o currículo dele no início da nossa entrevista, porque se essa crítica ao ministro Moro vem de alguém dito como esquerda, de alguém pouco inteligente, de alguém pouco instruído, facilmente se destrói a crítica. E vindo do senhor, com toda a sua experiência, com os cargos que o senhor ocupa, eu acho que pelo menos leva quem está vendo o programa a ver com um olhar mais crítico as notícias que chegam para a gente e não ter preguiça de pensar, não criar convicções estáveis e estáticas. Né? As pessoas acertam e erram. O ministro Moro pode ter acertado em algumas vezes, mas errou em outras vezes e nada justifica o erro, porque se eu começar a justificar o meu erro, vale tudo. Aí vale eu pegar um revólver, né, ir lá e matar, porque eu falo, eu estou matando porque o cara é ruim. E aí tudo se justifica. Você querer resolver um mal com outro mal, pior ainda. Mas quando esse mal ele é feito entre nós, cidadãos, meros cidadãos, é uma coisa. Agora, quando ele é feito pelas autoridades responsáveis pelo exercício do poder, isso é uma coisa muito grave. Muito perigoso. Porque afeta a estrutura da ordem que nós temos que ter para vivermos mais ou menos em paz. Mais ou menos em paz. Essa pergunta. Nós com as instituições que nos ajudam a coordenar em sociedade. Agora, rapidamente, a gente só vai dar uma ilustrada. Como é que nós estamos, produtor? Já acabou esse bloco? Acabou? Então hoje a gente tira o fui, pode ser? E a gente conta a historinha do Glauco para a gente ilustrar por que a gente está aqui no Dia da Padroeira, já que é uma companhia tão boa. Eu acho que é um papo tão bom a gente ter, às vezes não tão divertido, porque leva a gente a uma reflexão do que é necessário. E às vezes o necessário não é divertido, mas pensar nesse país é extremamente necessário no momento que a gente está. Então eu volto com o Glauco já para ele contar essa historinha que tem a ver com o Dia da Padroeira dos parentes dele aqui. E a gente vai saber já. Fica aí. É engraçado como a gente se sente apresentando um programa de TV e às vezes falando uma coisa que a maioria das pessoas não querem ouvir, né? E aí, como apresentador, eu também tenho que ser fiel às coisas que eu penso e que eu acho. Eu não sabia que meu papo com o professor Glauco Gumerato, que está aqui do meu lado, ia se estender por esse caminho. A gente veio para falar de outra coisa, mas é tão gostoso ouvir gente com propriedade falando assim, cuidado com o seu julgamento, né? Cuidado com a forma com que você está vendo o que está acontecendo nesse momento, né, professor? Quer dizer, como professor universitário, com as posições que o senhor tem frente a instituições como o senhor tem, o senhor dá legitimidade a essa coisa que eu tento tanto passar na TV às vezes, para a gente parar de pensar em direita e esquerda nesse país. A gente não pode ter esse viés de pensamento porque nós vamos errar em algum momento. Porque tudo virou
uma coisa que é esquerda e tudo virou uma coisa que é direita. E isso não é verdade. Quem protege direitos individuais, o direito do trabalhador, quem se preocupa com classes sociais menos abastadas, ele tem que ser um pouco de esquerda. Quem procura produtividade, um país independente, com o Estado fazendo menos gestão da máquina do capital, também pensa em direita. E aí a gente tem que ser um pouco direita e um pouco esquerda, só para a gente encerrar esse papo? Ou a gente tem que esquecer esses dois termos e revisar tudo aquilo que a gente aprendeu? Talvez, Dionísio, eu acho que o importante me corrija se eu estou falando alguma coisa errada. Não, você está falando de uma forma muito correta. Todo extremismo, ele é capaz de levar a gente a cometer equívocos. Então, se você, eu me assumo apenas como um sujeito de esquerda, ou eu me assumo apenas como um sujeito de direita, certamente isso me levará a equívoco. E mais do que a equívoco, vai me levar a contradições. Porque eu posso sim me preocupar com quem é mais simples do que eu posso sim me preocupar com quem teve menos oportunidade do que eu posso sim me preocupar que as pessoas tenham uma boa escola pública, um bom saneamento básico, um bom assistência em todos os sentidos que aquilo que pode ser dado para o mínimo de vida que a gente necessita, mas isso não me impede de eu querer exercer a minha liberdade. Isso não impede de eu querer que o Estado interfira menos na minha vida. Isso não impede de eu querer fazer as coisas que a minha vocação de ser humano por aquilo que está dentro de mim me impulsiona a fazer. Isso não me impede de te respeitar. Isso não me impede de, ainda assim, ser egoísta, mas um egoísmo que não venha prejudicar ninguém. Então, quando a gente, hoje em dia, a gente vive uma confusão de conceitos, que aí é reflexo da nossa própria ignorância, ou daquilo que a gente pode falar da pouca informação que está introjetada no senso comum. Então é fácil hoje a gente recebe massificadamente um monte de informação do mundo político, de corrupção, disso, daquilo, de autoridades fazendo aquilo que bem devem fazer. Isso vai confundindo a cabeça das pessoas, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu penso que o mais importante é nós tentarmos fazer uma coisa que não dói, que não incomoda, não pesa, que é reflexão. A partir do instante que a gente se põe a refletir, que a gente se põe a pensar nos problemas que a gente vive, nos problemas que estão à nossa volta, que a gente tem um pouquinho de curiosidade de nos informar a respeito de conceitos básicos daquelas coisas da vida que nos dizem respeito, eu penso que a gente vai conseguir melhor arrumar todas as informações dentro da nossa cabeça. Perfeito. E moral da história é isso. Perfeito. Hoje você pode ser pau, amanhã você vai ser vidraça. E se hoje você está quebrando, amanhã você pode ser quebrado. É verdade. E a gente só escapa disso refletindo, pensando. É a única saída. E sem preconceitos. Exato. Vamos entender melhor as coisas. Sua historinha em 2 minutos, agora eu quero ver você se virar nos 30. Porque a gente achou uma historinha, nós fomos pesquisar e achamos o Glauco uma historinha ligada ao dia da padroeira, não é isso? Exato. Que é Nossa Senhora... Nossa Senhora é a padroeira que vem, inclusive, salvo engano da minha parte, é uma tradição que vem da Itália, da Europa. Nossa Senhora do Desterro. Do Desterro. Está relacionada aos fundadores de Jundiaí. Exatamente. Petronílio Antunes ai meu Deus. Que é comemorado em 15 de agosto, é isso? Rafael de Oliveira e Petronílio Antunes. Olha lá, Aparecido nos ajudando, nosso era um historiador. Casal, né? Petronílio era mulher e o Rafael acho que era um casal. E qual é essa historinha em 2 minutos? Eu quero ver se essa história foi agora. Que eu lancei um texto em homenagem à memória do meu tio, querido tio Péricles Ferracini Gumerato, que faleceu recentemente, agora dia 18 de junho. Então eu contei um pouco da história dele, e nesse texto eu fiz inclusão de uma passagem que, na verdade, foi uma maquiagem que eu fiz de uma passagem. Então, eu relembrei um fato que é uma história que eu tinha na minha família de pequeno, da década de 60, especificamente em 69, que coincide com o feriado da padroeira. Em 15, 16, 17 de agosto de 1969, ocorreu o lendário Festival de Woodstock, no interior do estado de Nova York. Entendi. E, na época, minha nona, Vitória Ferracini Gumerato, sempre foi muito religiosa, já falecida, então ela fazia questão que os meninos, que eram os meus tios, né, os irmãos da minha mãe, meus tios maternos, que eles levassem alguns feriados católicos bem a sério. E chegou um 15 de setembro, seria feriado na sexta-feira, dia 15, e meu tio Péricles e meu tio Hernani, que é o tio mais velho, eles resolveram passear para ir pescar. E ficaram fora quase uns 10 dias. E minha nona e meu nono ficaram naquele alvoroço. Cadê? Porque ninguém sabia onde eles estavam. Eles fizeram uma traquinagem
E coincidiu com essa data. E quando eles voltaram, os amigos, pô, onde é que vocês estavam? Que os seus pais estão desesperados atrás, e parari, pororó. Aí eles falaram assim, vocês não vão acreditar. E esse meu tio era um grande gozador, o meu tio Péricles, falou assim, nós fomos para Woodstock. Aí ficou aquela piada, né? E todo mundo acreditou. Não, era brincadeira. E falou pro meu nono e pra minha nona. Foi aquele rebuliço, até desfizeram a brincadeira. E eu tinha essa história registrada. Woodstock com o dia da padroeira, gente. Imagina só, minha nona, o cabelo dela parecia que veio assombração, né? Mas não foi verdade, foi só uma desculpa familiar. Uma brincadeira deles. Nosso tempo acabou? Acabou totalmente. Olha, gente, fica uma brincadeira, porque era realmente assim uma historinha que era para ser o princípio da nossa conversa. Ficou para o final, mas muito gostoso trazer essa memória de família para o Dia da Padroeira, que a gente está comemorando aqui, né, nessa data também. Mas eu fiquei muito feliz de conhecê-lo, Glauco. Eu também, Dionísio. Eu vou te convidar para voltar mais vezes, para a gente fazer outros debates a respeito de tanta coisa que as pessoas precisam pensar, refletir. Eu sou muito grato a você. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito viu? obrigado. Obrigado. E a gente Valeu. fala mais dessa história de família em outras oportunidades também, porque televisão é assim, ela tem um tempo, o tempo acaba e a gente fica com água na boca. Que bom você ficar com água na boca aqui no Casa Brasil. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.